O que levou um cientista político brasileiro a dedicar quase 3 décadas de carreira ao Oriente Médio? É isso que a gente vai saber agora com o professor Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais e diretor acadêmico da Stand With Us. Muito obrigada, professor, por essa conversa. Você está falando diretamente do Vietnã, é isso? Estou no norte do Vietnã, depois de anos de envolvimento profundo com o que tem acontecido no Oriente Médio desde o 7 de outubro. Decidi tirar umas férias, mas férias nessa área nunca são férias de verdade. Então, aqui estamos para tentar continuar explicando um pouco do que acontece naquela região tão complicada. Professor, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, mesmo estando em viagem. É um prazer enorme falar com você. É a primeira vez que você vem no canal, mas eu acompanho você com o Caio, nosso colega Caio, que vem sempre no canal, no podcast de vocês, no Levante, né? Professor, eu queria começar falando sobre isso, né? Sobre essa sua esse tempo, né? Essas 3 décadas dedicadas ao estudo do Oriente Médio. E depois de tanto tempo estudando essa região, o conflito, o senhor ainda tem esperança de ver uma solução? Olha, Mara, é uma pergunta muito complicada. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou teu fã, te acompanho também há décadas com as tuas análises, ainda que não seja exatamente a minha área. Eu, na verdade, tenho um envolvimento com a região há mais de 5 décadas. Eu, com 18 anos, consegui uma bolsa para estudar na Universidade de Tel Aviv e eu fiz a minha formação em ciência política na Universidade de Tel Aviv na década de 1970, que naquela época era o auge do terrorismo palestino. Nós estamos falando do período dos ataques nas Olimpíadas de Munique, nós estamos falando de ataques terroristas que fizeram vítimas em hotéis em Tel Aviv, crianças assassinadas na vila de Maalot, no norte de Israel, as retaliações israelenses contra a OLP, o surgimento do Setembro Negro, tudo isso faz parte da época em que eu me formei academicamente e depois eu retomei essa carreira com um mestrado e um doutorado, e aí sim iniciei 3 décadas de ensino nessa área. Mas eu tenho vivido praticamente todos os dias o que acontece no Oriente Médio e a possibilidade de ensinar e transmitir essa informação para as novas gerações é praticamente uma missão. E como é que o senhor avalia o estágio atual das negociações de paz, enfim, a perspectiva real de paz? Ou a gente está diante de um impasse estrutural? Essa é a pergunta mais fácil de responder. Eu gosto muito de uma expressão que diz que o pessimista é o otimista com experiência. Eu tenho muita experiência, portanto, eu sou um pessimista quase convicto. Durante o período dos acordos de Oslo, na década de 1990, houve uma centelha de esperança e eu, inclusive, escrevi na época artigos que hoje eu quase que me envergonho quando eu volto a ler, onde eu dizia que, da mesma forma como os principais formuladores de política e os analistas da época viam a situação, se acreditava que na prática já existia um Estado palestino, era só uma questão de consolidar as negociações e aprofundar a confiança entre os dois lados. Isso levaria a uma estabilidade na região. Aqueles que acompanham profundamente o que acontece sempre souberam que a questão palestina não era o principal
a principal razão para conflitos no Oriente Médio. Nós tivemos ao longo de décadas egípcios lutando no Iêmen, os jordanianos lutando contra os palestinos e contra os sírios, os libaneses se matando entre eles, os iraquianos e os iranianos se enfrentando por 8 anos. Então, todos aqueles que conhecem a história sabem que a questão palestina é uma questão que sempre está muito na mídia, mas, na verdade, nunca foi o cerne dos conflitos no Oriente Médio e nunca foi necessária uma paz entre Israel e os palestinos para que as relações entre os atores do Oriente Médio se normalizassem, e os acordos de Abraão foram o melhor exemplo disso, os acordos assinados há alguns anos que normalizaram as relações entre Israel e vários dos países do Golfo. Mas na década de 1990 se acreditava que também as relações entre Israel e os palestinos poderiam se normalizar, poderia surgir um embrião do que poderia se tornar uma entidade autônoma palestina. Mas o terrorismo do Hamas e de outros grupos fundamentalistas islâmicos impediu o avanço desse processo. Do lado israelense não faltaram radicais, inclusive aquele que assassinou o primeiro-ministro Yitzhak Rabin de forma errônea, assumindo que o objetivo de Rabin era formalmente a criação de um Estado palestino. Isso nunca esteve explicitamente colocado como objetivo das negociações. Mas a radicalização dos dois lados fez descarrilar esse processo. Essa radicalização culminou com o que ficou conhecido como a segunda intifada no começo dos anos 2000, que gerou milhares e milhares de mortos de ambos os lados, e finalmente o 7 de outubro terminou por enterrar qualquer expectativa de uma paz ou mesmo de um acordo que elimine a violência entre palestinos e israelenses. Hoje, em Israel, você não é capaz nem de fazer uma pergunta sobre isso em qualquer pesquisa de opinião pública. Professor, você falou do assassinato de Rabin. O senhor coloca isso como um ponto de inflexão na volta, no retrocesso? Porque eu lembro, eu não sou uma estudiosa do assunto, mas eu lembro de acompanhar nos jornais, enfim, na imprensa, que havia uma expectativa ali de um caminho para uma paz, enfim, havia uma expectativa, e de fato o assassinato dele foi algo que chocou todo mundo, acho, sentiu aquilo como um peso. O senhor acredita ali foi o ponto de inflexão? O assassinato de Rabin foi para Israel, talvez para todo o Oriente Médio, o que foi o assassinato de Kennedy na década de 1960. Esse foi o impacto em termos sociais. Mas, como eu mencionei, os acordos de Oslo, eles são chamados corretamente de um acordo de princípios. Não era um acordo como o que finalizou o estado de guerra entre Israel e o Egito em 1979, não é um acordo como aquele que encerrou o estado de guerra entre a Jordânia e Israel logo depois dos acordos de Oslo. Era um marco no qual deveriam se desenvolver relações e deveria surgir um nível de confiança que permitisse que os dois lados cedessem o suficiente para atender às demandas mínimas dos dois lados. Os palestinos exigiam a criação de um Estado independente, os israelenses exigiam a garantia de que haveria segurança para a população de Israel. Isso se deturpou ao longo dos anos seguintes, basicamente porque houve atentados terroristas praticados contra a população israelense, portanto, o nível de confiança nunca melhorou, ele só piorou.
Yasser Arafat nunca se posicionou radicalmente contra a utilização da violência. Ele tinha um dilema, porque aceitar negociar com os israelenses representava, de certa forma, o abandono daqueles que se consideram refugiados palestinos, que é uma falácia que vem, de certa forma, minando a possibilidade de qualquer acordo entre os dois lados, e, obviamente, aqueles os radicais israelenses, aqueles que não concordavam com a entrega de território além do que já havia sido oferecido na primeira etapa dos acordos de Oslo, a combinação de todos esses fatores eliminou a possibilidade de avanço e, obviamente, o assassinato de Rabin eliminou a esperança, porque Rabin era o líder com o histórico de líder militar duro e capaz que poderia ter convencido os israelenses a fazer concessões. Depois que Rabin foi assassinado, esse líder deixou de existir e, portanto, não há nenhum líder israelense desde então que possa convencer os israelenses de que vale a pena fazer concessões em troca de algo que pode ser entendido como um acordo de paz com os palestinos. Acho que o senhor resumiu bem, né? O assassinato dele matou a esperança. Acho que foi esse o sentimento mesmo que se espalhou pelo mundo inteiro. Enfim, várias pessoas manifestaram isso. Você costuma criticar a cobertura do tema na mídia brasileira. Quais são os erros mais recorrentes e o que falta para um jornalismo mais equilibrado sobre Israel? É possível falar sobre Israel hoje sem ser imediatamente rotulado, seja como antissemita ou como propagandista? Vamos fazer aqui uma correção em relação à mídia brasileira. Nós não estamos falando só da mídia brasileira. A mídia no mundo inteiro tem utilizado um viés anti-israelense que é totalmente inaceitável. Nós vimos na semana passada a publicação de uma coluna por um dos mais famosos jornalistas do New York Times, Nicholas Kristof, prêmio Pulitzer, que é uma aberração total, é uma peça de ficção que vem diretamente dos protocolos dos sábios de Sion, aquela produção da Rússia czarista que tem o objetivo de difamar a comunidade judaica no mundo inteiro. Isso é o que nós estamos vendo hoje na transformação do que foi o antissemitismo clássico num antisionismo que tenta se transvestir de uma crítica legítima a Israel. Qualquer analista honesto vai criticar determinadas políticas de governos israelenses, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, e o atual governo israelense, associado a partidos de extrema-direita, tem muita coisa para ser criticado, mas transformar isso em libelos antissemitas, de alguma forma, utilizar padrões que são diferentes daqueles que são usados para julgar a política de qualquer outro país, acusar Israel de praticar genocídio em Gaza, quando a população de Gaza tem crescido ao longo das últimas décadas, as últimas informações que vêm dos próprios elementos que governam Gaza dizem que 50 mil viúvas estão recebendo benefícios porque os seus maridos foram mortos ou ficaram feridos na guerra contra Israel desde o 7 de outubro. Como é que houve 70 vítimas civis em Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, corroborado pelas Nações Unidas, corroborado pela
pelo Médecins Sans Frontières, organizações humanitárias do mundo inteiro, que dizem que Israel matou mais de 70 mil civis em Gaza, inclusive uma infinidade de mulheres e de crianças, quando 50 mil viúvas estão recebendo benefícios porque os combatentes do Hamas foram mortos durante o conflito. É esse o tipo de informação que os jornalistas, se procuram, não têm interesse em divulgar, porque, obviamente, não é uma informação sexy para esse público que eles querem atingir. O que vende hoje é propaganda antissemita, propaganda antisionista, que mostra Israel e os judeus como os párias desse mundo. Professor, essa questão antissemita a gente vê desde os ataques do Hamas e depois, agora, principalmente com a guerra com o Irã, dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, isso vem crescendo muito. É algo que assusta, porque você vê esse sentimento sendo alimentado, porque a guerra, ninguém é favorável à guerra, enfim, ninguém quer ver essas mortes, enfim, mas isso acaba pavimentando um discurso antissemita que é muito preocupante. Como é que o senhor vê a evolução disso? Infelizmente, nós estamos vivendo um período em que os valores estão totalmente deturpados. Quando os Estados Unidos não conseguem derrotar um país como o Irã, que massacrou a sua própria população, matou um regime que matou 30 mil civis indefesos e desarmados que participaram de manifestações em prol de uma flexibilização das regras de conduta. Quando os Estados Unidos são acusados de atender aos interesses israelenses em lugar de se reconhecer que as ações dos americanos estão defendendo os valores das democracias ocidentais. Quando o mundo não reconhece que quando Israel combate o terrorismo no Oriente Médio, essa é a primeira fronteira e que, se essa fronteira for ultrapassada, esses terroristas vão atacar as populações civis na Europa e em outros países ocidentais. O objetivo desses terroristas é destruir valores ocidentais. E, mais uma vez, você mencionou os jornalistas brasileiros, então eu vou fazer um gancho com o desserviço que o governo brasileiro está fazendo. Todo mundo ouviu falar dos protestos do Itamaraty em relação aos membros brasileiros que participaram da flotilha que tentou chegar até as águas territoriais israelenses, flagrando claramente todas as regras de conduta internacional em conflitos desse tipo. Esses mesmos ativistas foram violentamente reprimidos, tanto na Grécia quanto na Espanha, na volta para os seus locais de origem, e o governo brasileiro não se preocupou em reprimir as ações desses governos, ou de repudiar as ações desses governos, nem de chamar os seus embaixadores para que eles fossem, de alguma forma, autuados pelo que tinha acontecido. Esse, de novo, é um exemplo de valores que são utilizados quando Israel toma determinadas atitudes e que são ignorados quando outros países se comportam da mesma maneira. É um claro sintoma desse antissemitismo que está se disseminando pelo mundo inteiro. Mas, professor, na questão dos Estados Unidos, dos bombardeios dos Estados Unidos no Irã, o senhor tem toda a razão, o governo iraniano reprimia fortemente. Eu passei um mês no Irã há alguns anos
e vi o quanto a população estava se colocando contra o governo. Já havia um movimento crescente por conta, justamente, por conta de todas as questões dos problemas, mas por conta também desse governo teocrático. Eu lembro quando cheguei lá, o motorista que me levou do aeroporto até o hotel falou: olha, não, seja bem-vindo, eles são muito acolhedores, são muito gentis, falou: seja bem-vinda aqui e não nos confunda com o nosso governo. Quer dizer, o povo iraniano estava contra o governo. Aí vem o bombardeio americano, e eles se colocam contra o bombardeio americano. Então, o bombardeio americano, na verdade, serve para unir o povo àquele regime que ele queria derrubar. Porque, na verdade, o povo viu o que aconteceu com os seus vizinhos com a entrada dos Estados Unidos. Os países onde os Estados Unidos entraram não tem boas lembranças para guardar, né, professor? Então, isso faz, quer dizer, ele, na verdade, essa invasão americana, esse bombardeio americano, ele atrasa um movimento que já estava crescente do povo iraniano contra a opressão do governo iraniano. Isso não foi um erro? Olha, eu vou concordar em parte com você, mas discordar em grande parte. É verdade que os americanos cometeram muitos erros em intervenções como a do Iraque, mas eles também aprenderam as lições daquilo que não deveria ter acontecido lá, como, por exemplo, a desestruturação do governo iraquiano sem que nada pudesse substituí-lo. O vácuo sempre é preenchido, naquele caso foi preenchido principalmente por elementos que criaram o Estado Islâmico. Mas nesse caso dos bombardeios no Irã, o que houve foram bombardeios quase que cirúrgicos contra a infraestrutura militar iraniana, contra o governo em si. A cúpula do governo foi toda ela praticamente eliminada. Eram movimentos que tinham por objetivo criar eventualmente espaço justamente para que esse segmento da população que se opõe a esse regime tivesse eventualmente algum tipo de espaço para se articular. Isso, infelizmente, não aconteceu, não houve nenhum tipo de estrutura que pudesse substituir efetivamente os elementos do governo que foram eliminados. Mas a infraestrutura civil não foi atingida, o que foi atingido foram objetivos de importância militar, estratégica, econômica, que sustentam esse regime. E, obviamente, não aconteceu nesse momento, mas eu posso te garantir que esse teu motorista de táxi que te disse que não se identifica com esse regime dos ayatolás, ele continua com a mesma posição e ele estava torcendo para os ataques dos Estados Unidos darem o resultado que permitisse que esse regime fosse substituído, pelo menos por um regime mais flexível que permitisse uma maior capacidade de atuação da população civil. Mas o início desse bombardeio americano, quando atinge a escola e as crianças, ele estreia muito mal, né? Porque a gente olha isso, fica assustado. Eu falei com alguns amigos iranianos que eu tenho, e que hoje nem consigo falar com eles, para falar a verdade, porque a internet foi cortada. Mas estava todo mundo muito assustado com o que viria, porque foi um choque, um erro, o que seja, é muito triste e muito chocante você ver uma ação dessa começar com morte de tantas crianças. Sem dúvida, é uma tragédia, não há nenhum conflito em lugar nenhum do mundo que não cause também vítimas civis, mas vamos lembrar de onde estava localizada essa escola e nos perguntar
por que as autoridades iranianas, por que as forças de segurança iranianas se instalam tão próximos de uma instalação civil como essa escola. Professor, Israel completará 80 anos em 2028. Eu vi em algum. E aí eu quero sua ajuda, porque, como eu falei, não é uma área de estudo meu, nem de cobertura, enfim, eu acompanho pelos jornais, tá? E então vi em imprensa israelense também, de imprensa internacional, em outros países, europeia, enfim, americana, tenho visto algumas matérias e relatórios que saem, que têm mostrado uma saída principalmente jovens de Israel, por conta, enfim, dos conflitos e estão deixando Israel. Quer dizer, às vésperas de Israel completar 80 anos, que é um marco histórico enorme. Há uma contradição entre o sonho fundacional e esse movimento? O senhor teme que essa imigração coloque em risco o futuro do Estado? Olha, eu não temo a criação do Estado de Israel moderno em 1948, é a culminação de um processo que durou 2000 anos e é algo que não aconteceu com nenhum outro povo em nenhum outro lugar desse mundo. Então, Israel é um país pujante, tem uma economia pujante, não tem nenhum país do mundo que viveu uma situação de conflito, mesmo que nós olharmos só para o que aconteceu desde outubro de 2023 até hoje, nenhum país do mundo viveu uma situação de conflito como essa, com os resultados que Israel tem. Se você olhar para os resultados da economia israelense, a bolsa israelense está no seu ápice de todos os tempos, a moeda israelense está enfrentando um problema de valorização que todos no Brasil sonharíamos com ele, e obviamente há um fluxo de movimentação de população, tem jovens que querem se estabelecer em algum outro lugar, muitos casos temporariamente, porque podem trabalhar à distância. Eu tenho muitos amigos em Israel da minha faixa etária, nenhum dos filhos e filhas deles faz parte desses jovens que saíram do país. Então, eu só conheço esses casos através dos noticiários, não conheço nenhum caso pessoal. Então, eu sou, apesar de ser um pessimista em relação à geopolítica, eu sou um otimista em relação ao futuro de Israel. Há uma sensação cada vez mais forte de que Israel vai se tornar um membro normalizado das relações no Oriente Médio, com todos os eventos que estão acontecendo, com todos os conflitos que não podem ser descartados, mas fora o programa nuclear iraniano, que tem que ser combatido com todas as forças e com todos os instrumentos, não há hoje nenhum tipo de ameaça existencial ao futuro de Israel. Professor, você sabe que eu estava me preparando para ir para Israel, eu queria passar um mês lá. A minha sobrinha esteve lá e voltou falando muitas coisas boas, enfim. E eu estava me preparando para passar um mês lá. Eu queria conhecer, não conheço Israel, eu queria conhecer. E aí estourou, enfim, teve o ataque do Hamas e depois todo o desenrolar e os conflitos aumentaram. E eu lamentei profundamente. Eu acho que isso é um outro ponto que é muito triste, né, dessas guerras, e as pessoas, os povos não poderem se conhecer, porque uma coisa é você ver pelos jornais, outra coisa é você ir lá e conversar com as pessoas. Eu senti muito isso no Irã. Nossa, o Irã, o povo persa é um povo ligado à poesia e muito diferente das coisas que a gente lê. Eu estou falando do povo, né? Porque a gente lê muita coisa do governo teocrático, que é horrível, que faz coisas horrorosas, e que vinha fazendo massacres horríveis.
mas o povo, como esse motorista falou, não confunda o povo com o governo teocrático. O povo é um povo muito acolhedor. E eu tinha muita vontade de passar, tenho ainda, espero, torço para que as coisas se normalizem minimamente, para que as pessoas possam se conhecer mais. Né? Você é um globetrotter, você está no Vietnã, vive viajando, você sabe exatamente o que eu estou falando. Essa coisa de andar pelo mundo é muito rica, é muito boa e desfaz preconceitos, enfim, você ir lá em loco, conversar com as pessoas, é uma experiência muito boa, né, professor? Sem dúvida, eu fiz o caminho de Santiago, o caminho primitivo de Santiago no ano passado. 2 anos atrás eu tive fazendo todos os parques nacionais do Utah nos Estados Unidos e 3 anos atrás eu estava fazendo essas caminhadas tanto na Bulgária quanto no Quirguistão. Então eu concordo plenamente com você. É a melhor Professor, forma. eu quando crescer quero ser igual a você. Começa a treinar já. Mas o que você falou sobre a população do Irã vale para Israel. Eu vou pedir para te mandarem livros de autores israelenses que retratam fielmente a sociedade israelense, e já fica aqui o meu convite para quando as coisas se normalizarem, para você organizar, para nós organizarmos uma visita tua a Israel. A gente vai fazer. Você Eu me vou, passa eu um estou, guia dos melhores dos pontos que eu não posso deixar de ir. Professor, eu, e você falou dos autores israelenses, eu ia te pedir isso. Sugere 3 autores que seriam legais a gente ler. Amos Oz, Vamos a AB Yehoshua, e eu vou mandar para você poder postar aqui no, na nossa entrevista. Tem uma autora israelense mais recente, que eu não tenho certeza agora como soletrar o nome dela, mas eu vou mandar para você poder postar aqui. São 3 autores imperdíveis. E tem os clássicos, como Agnon, por exemplo, que foi inclusive Prêmio Nobel de Literatura. Imaginem um país que tem menos de 80 anos, um membro de uma população que tem menos de 16 milhões de pessoas no mundo inteiro, e é um Prêmio Nobel de Literatura. Então, vou te organizar uma viagem para Israel para você conhecer essas e outras maravilhas. Eu passo todos os invernos israelenses em Israel e os invernos brasileiros no Brasil. Eu não vivo mais no verão. Então, organiza a tua viagem de dezembro a junho e eu vou ter o maior prazer de te receber lá. legal, eu vou te visitar. Para a gente encerrar essa conversa, você falou, você vai voltar aqui outras vezes, porque eu vou ler essa autora nova que você falou, que eu não conheço ainda, e aí a gente vai marcar uma conversa aqui sobre o livro dela. Para a gente encerrar essa conversa, me diz se você pudesse mandar uma mensagem para os brasileiros que acompanham esse conflito, que só acompanham esse conflito pelas redes sociais e manchetes, o que você diria? Eu diria o mesmo que eu digo para os meus alunos: se informem, se aprofundem. As manchetes das mídias sociais não são uma forma de avaliar o que está acontecendo, nem no mundo em geral e nem ao nosso redor. Tem que haver tolerância, tem que se escutar o outro, tem que se entender efetivamente aquilo que está acontecendo. A escuta é muito importante, né, professor? Se a escuta fosse praticada, boa parte dos conflitos acho que não estariam mais. Enfim, a população estaria mais segura se a escuta fosse praticada. Professor, a gente vai ter. Eu teria outras conversas com você, mas você vai voltar aqui outras vezes, e eu tenho que libertar o professor, porque ele tem que gravar o podcast Levante, que eu maratonei outro dia, muito legal, recomendo. Ele faz com o Caio Blinder, que vocês conhecem, já esteve aqui várias vezes, e com o Mora Brasil, o Felipe Mora Brasil, que também já esteve aqui algumas vezes.
Muito obrigada, viu, professor, pela sua gentileza de interromper aí um tempinho no Vietnã para essa conversa tão necessária. Foi um prazer enorme, Mara. E para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema, eu tenho um curso gravado que está na plataforma da Hotmart. Vou mandar para vocês também o link aqui, se você puder publicar, Claro. sobre o Oriente Médio, história do Oriente Médio, para quem realmente se interessa no contexto histórico em profundidade. Obrigado pela oportunidade e estou à tua disposição. Eu que agradeço, professor. Até a próxima.